Na sua opinião, um cristão deve exercer o seu direito ao voto mais à direita ou mais à esquerda? Você já fez essa pergunta? Eu tenho feito esta pergunta, mesmo porque nós, no Brasil, estamos diante de fatos preocupantes. E o seu voto, o seu direito ao voto, o sufrágio que a Constituição lhe dá, faz disso uma ferramenta adequada para as suas escolhas políticas. Eu sou Heleno Ávila, mestre e pastor há alguns anos, e estamos aqui para discutir também o nosso papel como cristãos diante da responsabilidade na escolha dos nossos governantes. Veja, a minha opinião sincera, incisiva, é que um filho de Deus não deve votar em comunistas. Um filho de Deus que vota em comunistas, em esquerdistas, em fanáticos, ele está crucificando novamente o Senhor Jesus. E eu vou lhe ser muito direto. Você já viu, você tem algum exemplo de algum país governada por ditaduras comunistas que não tenha perseguido ou não esteja perseguindo cristãos? Me preocupa muito que alguns líderes religiosos cristãos estão fazendo a escolha errada. Estão influenciando os seus liderados a votarem em candidatos cujo perfil não tem nada com os ensinos de Cristo. Se eu quiser, ou se você quiser, exemplos, e às vezes eu converso com esquerdistas, e eles citam a China como um grande exemplo de vitória do socialismo, do comunismo. Não é. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque a China é hoje um dos maiores, o governo chinês é hoje um dos maiores perseguidores de cristãos. A igreja na China não tem liberdade de expressão, nem de reunião, nem mesmo de ter a sua Bíblia. Portanto, um crente que ignora isso, ele pode pagar um preço muito alto no seu próprio país, aqui no nosso país. Porque, na verdade, existe um projeto esquerdista de conquista do poder que já foi conquistado, mas também de exercício da perseguição ideológica. Nós temos governantes que fazem questão de se autodenominarem de comunistas. O crente não pode correr atrás desta saliva, da saliva comunista. Depois, ainda como exemplo, a China. A China é um país de mais de 1 bilhão de habitantes. E o comunismo não conseguiu extirpar a desigualdade nem a pobreza. A China hoje é um país composto de 2 ou 3 países diferentes. Aqueles que, por alguma razão ideológica, eles usufruem da prosperidade chinesa e o restante que ganha mal, que são obrigados a trabalhar como escravos, a ponto de atrair indústrias, industriais, investidores de todas as partes do mundo para erguerem a economia chinesa e que causam um grande problema de desemprego aqui, por exemplo, no Brasil e em outros países. Então, nós estamos financiando, nós estamos incentivando o emprego ou um subemprego na China. Então, a China não é um exemplo de comunismo vitorioso. Fora a China, você tem o resto dos exemplos de países que, em algum momento, adotaram ou continuam adotando as ditaduras comunistas como seus sistemas governamentais. São todos
países falidos que impõem aos seus habitantes um sofrimento injusto e que os crentes não podem tomar como exemplo para que o nosso país seja dominado irremediavelmente por estas pessoas. Nós não podemos nos comprometer. Não podemos comprometer o nosso voto, que é precioso, por uma argumentação ideológica. Não sei se você já ouviu falar em algum momento do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não é uma pessoa jurídica, é uma entidade que reúne pessoas da mesma ideologia, do mesmo perfil ideológico. E, infelizmente, o atual presidente da República, o senhor Lula da Silva, é um dos cabeças do Foro de São Paulo. Alguns já morreram, como Fidel Castro. Alguns foram apeados do poder, como este que foi ultimamente sequestrado, foi preso, que é o Maduro da Venezuela. Temos o caso do boliviano, que está fora do poder. Mas eu fiquei sabendo ultimamente que esse foro vai se reunir novamente, vai se reestruturar. Na verdade, tudo aquilo que foi decidido no Foro de São Paulo, e ele se chama Foro de São Paulo porque foi reunido. Esses comunistas estiveram reunidos há anos atrás na cidade de São Paulo, em nosso país. Então, daí tem saído as diretrizes para a conquista dos países da América Latina. Então, você como crente, você que é pastor, você que é padre, você que é líder, exerce uma liderança séria em sua comunidade, você deve orientar os seus membros, as suas ovelhas, para que suas ovelhas não continuem votando errado. É claro, nós encontramos erros também em outras vertentes, em outras linhas políticas e até ideológicas, mas a perseguição aos cristãos tem sido a pedra de toque contra os cristãos. O comunismo não tem medo de outras coisas, mas ele tem medo da palavra. O comunismo não tem medo de sistemas econômicos, mas o ditador comunista quer ver a palavra de Deus pelas costas. E você não pode colaborar com o seu voto, com a sua opinião, com sistemas ideológicos que vão lhe perseguir, maltratar e matar depois. Isso é o que tem acontecido. A perseguição na Rússia matou mais de 100 milhões de pessoas. Em Cuba não se tem o número. A perseguição na Venezuela não se sabe. Na Coreia do Norte não se sabe, porque ninguém pode entrar e sair livremente daquele país. E eu estou citando apenas esses exemplos, mas lembre-se deles para poderem combater essa ideologia diabólica e não deixar que os brasileiros sejam enganados por essa saliva do capeta. Em nome de Jesus.